tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Espírito Santo de Deus, essa é a tua poderosa palavra. Nós te agradecemos por ela, nós te louvamos e pedimos total, Senhor, discernimento do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor venha se manifestar, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, Pai, aquecer o nosso coração de toda frieza espiritual, que nós possamos ser renovados, restaurados nesse dia, que a tua voz fale fortemente, audivelmente em nossos ouvidos e que nós possamos ser fortalecidos e edificados pela semente da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, só um minutinho. Amor, você vai ter que fazer de um por um. E quando você muda uma, aí muda de cá, certo? Então, que nós temos 4 tipos de solo que são descritos nessa parábola do semeador. A primeira coisa que eu quero falar é que a semente, que é a palavra de Deus, ela é sempre boa. A semente sempre é boa. Ela não tem nenhum defeito, ela não tem nenhum problema. A semente sempre será boa, porque a semente é a palavra de Deus. O crescimento dessa semente não depende da semente e também não depende do semeador. O semeador é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que semeia a semente que é a palavra de Deus no nosso coração. E ali, enquanto Jesus estava pregando para aquelas pessoas, ele estava se colocando como o semeador. Então ele estava dizendo, olha, é ele que semeia. Jesus semeia a palavra no coração. Então, a frutificação dessa semente não depende do semeador, porque o semeador é perfeito. Não depende da semente, porque a semente também é perfeita, que é a palavra de Deus. Mas o que vai acontecer com essa semente, se ela vai germinar, se ela vai virar uma planta, se ela vai virar uma árvore frondosa, cheia de frutos, isso depende do tipo de solo. E é claro que Jesus estava usando essa linguagem, essa figura, mas o que Jesus estava falando é que a semente em si, ela tem um poder de gerar dentro de nós muitos frutos. Ela tem um poder de gerar dentro de nós árvores frondosas, árvores cheias de frutos, que dão muita sombra, isso é glorioso. Mas o terreno onde esta semente está sendo plantada é que vai determinar o que é que vai acontecer com essa semente. Se ela vai ser uma semente que vai gerar muitos frutos ou não, depende do tipo de semente. E lendo essa passagem, vendo a explicação que Jesus dá para essa parábola, nós vamos ver que nos tempos de hoje, assim como no tempo de Jesus, esses 4 tipos de solo estão presentes. Esses 4 tipos de solo. E eu quero perguntar a você, que solo você é? Que tipo de solo desses 4 que nós vamos falar? Irmãos, eu vejo que na Bíblia, a semente, ela é algo muito poderosa.
A semente é algo capaz de gerar frutos maravilhosos, frutos de grandes potenciais. Mas muitas vezes nós estamos como um desses 4 solos. O primeiro solo que eu quero falar, Jesus está dizendo assim, que o semeador saiu a semear. E no meio do caminho caiu uma primeira semente. Essa semente caiu no meio do caminho. Ou seja, aquele solo não foi preparado para receber a semente. Aquele solo não foi adubado, não passou pelo processo de chuva. Aquele solo, aquele terreno não foi preparado para receber a semente. E simplesmente a semente caiu naquele solo. E aqui diz que aquela semente que caiu na beira do caminho, ela representa um tipo de solo, ou seja, representa um tipo de coração. A semente que caiu no caminho, há uma coisa em comum nos 4 tipos de solo que nós vamos falar aqui. Todos eles se tratam de pessoas que ouviram a palavra de Deus, ok? O que tem em comum entre esses 4 solos é isso. Todos eles tiveram contato com a palavra de Deus. Todos eles tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Todos eles. Então, o primeiro que caiu no caminho diz que representa aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus. E depois que eles ouviram a palavra de Deus, coloca lá a mão do slide, por favor. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração, para que não aconteça que elas creiam e sejam salvas. Então, o primeiro solo é aquele caminho que não é preparado para receber a palavra de Deus. É lá. Então, esse solo que não foi preparado para receber a palavra de Deus representam as pessoas que ouvem a palavra, porém não a compreendem. Algumas semanas atrás, alguém me perguntou assim, pastora, por que tem pessoas que resistem à palavra de Deus? Eu só tenho uma resposta para isso. Essa pessoa não entendeu a palavra de Deus. Essa pessoa ainda não compreendeu a verdade do Evangelho. Ela ainda não conseguiu absorver verdadeiramente a palavra do Evangelho. Porque, irmãos, o Evangelho é irresistível. Irresistível. Quem resiste a uma mensagem de que você não merecia, mas recebeu uma graça tão grande que foi capaz de livrar a sua vida, a sua alma de uma grande condenação? Quem resiste a essa palavra? Quem resiste ao Evangelho? O Evangelho é irresistível. A palavra de Deus é irresistível. Então, ele diz que essas pessoas aqui, esse sol, representa aquelas pessoas e representa aquele coração que ouviu a palavra de Deus, porém ela não compreendeu, ela não teve o entendimento, e por ela não ter compreendido, vem o maligno e arrebata aquilo que foi plantado. Por que o diabo tem a autoridade de vir e levar aquela semente embora? Porque aquela semente não foi absorvida, porque aquela semente não foi compreendida. E até mesmo dentro da igreja existem pessoas que ainda não entenderam o Evangelho. Ainda existem pessoas dentro da igreja achando que Jesus veio ao mundo para melhorar a sua vida terrena. Ainda existem pessoas que estão com essa visão de que a preocupação de Deus é fazer com que a gente tenha uma vida terrena maravilhosa. E essas não foram as promessas do Senhor. Deus está mais interessado em nos dar uma eternidade com Ele, nos levar para morar com Ele eternamente. Então, nós vemos que existem pessoas, existe esse tipo de solo, que são as pessoas que ainda não compreenderam a palavra de Deus. E o segundo tipo de solo
que Jesus vai falar aqui, ainda em Lucas, capítulo 4, no versículo 8. Aqui no versículo 13, diz assim: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, existe um segundo tipo de solo, que é aquele solo que também recebeu a semente, mas Jesus diz que esse solo é o solo pedregoso ou o solo rochoso. A semente da palavra de Deus caiu no solo rochoso. O que acontece? Aqui diz que representam aqueles que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não tem raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Então esse tipo de solo são aquelas pessoas que também, como eu falei no início, também são pessoas que ouviram a palavra de Deus, né? Elas ouviram a palavra de Deus, mas aqui diz, elas não têm raiz, ou seja, ela não tem profundidade. Isso quer dizer, são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não se aprofundaram no conhecimento de quem Deus é. Não mergulharam profundo em conhecer o Senhor. Então, são pessoas muito rasas. São pessoas que têm um coração muito raso, não tem profundidade, não tem raiz. E olha o que acontece. No decorrer dos dias, na hora que vem a provação, na hora que vem a dificuldade, o que acontece com ela? Na hora da aprovação se desviam. Então ele diz o seguinte, que as pessoas, existem pessoas que são comparados àquele terreno rochoso, aquele solo rochoso, que também recebeu a semente, também teve contato com a semente. E o que aconteceu? Ele não tem raiz e são pessoas de pouca duração. Aqui, irmãos, nós podemos falar daquele tipo de pessoa inconstante. São pessoas que têm pouquíssima duração. Gente que não suporta passar um mês firme. Não consegue passar um mês. Eu conheço pessoas que não conseguem dizer assim, tem 3 meses que eu não me desvio. Tem 3 meses que eu não me afasto do Senhor. São pessoas que ainda não tiveram essa profundidade e por isso tem pouca duração. E aqui diz, quando chega a angústia, quando vem a tribulação... Oi? Quando vem a tribulação, o que acontece? Se desvia. Nós já falamos até agora dos 2 primeiros tipos de solo. Eu gostaria que no decorrer dessa mensagem você identificasse que tipo de solo você está sendo. Primeiro nós falamos sobre aquele solo que não tem preparo para receber a semente da palavra de Deus. É aquela pessoa que não está com o coração sincero e reto diante do Senhor. Tem contato com a palavra, mas não consegue mergulhar na palavra. Não consegue ser profundo. São pessoas rasas, altamente rasas. E o segundo tipo de solo são pessoas inconstantes. Pessoas que têm uma fé, que tem pouca duração. São pessoas que acolhem a palavra, que diz até que recebe a palavra com alegria. Depois você pode comparar, esse texto está nos Evangelhos Sinóticos, está em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Você pode comparar, um complementa o outro. Então ele está dizendo que o segundo tipo de solo são aquelas pessoas inconstantes, que têm pouca duração, que recebem a palavra até com alegria, mas quando vem a angústia, quando vem a dificuldade, essas pessoas se desviam. Quantos solos rochosos estão se revelando nesses dias de quarentena? Quantas pessoas estão revelando que são, na verdade, solos rochosos, que são pessoas de pouca duração? Que a angústia está vindo, ela mal chegou e já tem gente aí se afastando, abrindo mão, renunciando do Evangelho, renunciando a sua fidelidade, a sua santidade e a sua devoção e entrega ao Senhor.
Jesus vai falar agora do terceiro tipo de solo. Ele fala aí no versículo 14, a parte que caiu entre os espinhos. A semente que caiu entre os espinhos representa o quê? São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Olha só, mais uma vez representam pessoas que tiveram acesso à palavra de Deus, representam pessoas que tiveram encontro com a palavra de Deus, ouviram, mas aqui fala, lá em Mateus vai falar que as fascinações das riquezas e outras ambições, em Marcos vai falar de outras ambições. Então eu quero falar sobre isso aqui um pouquinho. Aqui está falando o seguinte, as preocupações, sabe aquilo que Deus diz, que Jesus disse em Mateus 6, não estejais ansiosos por coisa alguma. Tem pessoas que estão perdendo o sono, tem pessoas que estão desesperadas, que estão querendo abandonar a fé por causa das preocupações. E eu quero te perguntar uma coisa, se com Deus está difícil, o que é que vai ser de você sem Deus? Será que vale a pena abandonar tudo, abandonar a sua fé por causa da angústia? Não deveria ser o contrário. Esse é o momento onde nós mais temos que buscar o Senhor. É o momento que nós mais temos que nos dedicar em busca de Deus, porque é Ele que vai nos manter de pé nesse tempo. É Ele que vai nos manter equilibrados nesse tempo. Então Ele fala que as preocupações dessa vida, o que mais? As riquezas. E Mateus vai dizer a fascinação pelas riquezas. Nesse tempo, muitas propostas vou ouvir. Você pode ouvir propostas de coisas que você precisa fazer. A fascinação pelas riquezas pode vir de encontro a você, querendo fazer com que a semente da palavra de Deus seja sufocada dentro do seu coração. E tem pessoas que a palavra de Deus está sendo sufocada dentro do seu coração. E aí fala também sobre as ambições e os prazeres. Gente, quantas pessoas nesse período têm se deixado levar pela sua carne? Estão satisfazendo os desejos da sua carne? Quantas pessoas, crentes, viu, irmãos? E eu digo isso com muita tristeza. Quantas pessoas nesse tempo estão passando horas e horas da sua vida, do seu dia, assistindo séries da Netflix? Quantas pessoas vão sair dessa quarentena batendo recorde de filmes? Querido, isso é triste. São pessoas que estão sendo sufocadas. A palavra de Deus, escute o que eu vou dizer, a palavra de Deus está sendo sufocada pelas suas escolhas erradas. A palavra de Deus está sendo sufocada pelas escolhas que você está fazendo. Porque você está escolhendo bater o recorde de filme. Ao invés de escolher bater o recorde de leitura bíblica, essa quarentena vai ser o tempo em que eu mais vou ler a Bíblia. Quando terminar essa quarentena, eu vou ter lido 10, 20, 40 livros da Bíblia. Esse deveria ser o recorde. Mas o que está acontecendo com muitos, são muitas pessoas, das pessoas com quem eu tenho conversado, existem poucas que durante esse tempo estão entendendo a necessidade de buscar o Senhor como nunca buscaram. Infelizmente, poucas pessoas estão entendendo a mensagem do Senhor, que Ele quer que a gente se dedique, que a gente entregue, que a gente dê o melhor para Ele nesse tempo. E nós vamos usufruir de coisas extraordinárias e maravilhosas. E isso tem acontecido com algumas pessoas. Mas, querido, infelizmente, muitas pessoas têm sufocado a palavra de Deus dentro do seu coração. Com as ambições, com a fascinação pela riqueza, com as preocupações. Eu quero te perguntar, será que você não está sendo esse solo espinhoso? Será que você não está sendo esse solo espinhoso? Será que a palavra de Deus que um dia você teve contato,
Quantos momentos maravilhosos na presença de Deus você já teve? Quantas experiências profundas você já teve com o Senhor? E você está abrindo mão, está sufocando tudo aquilo que um dia Deus fez por você. Um dia você viveu com Deus, tudo, você está sufocando tudo isso por causa das ambições, por causa dos desejos carnais, por causa da fascinação das riquezas, por causa das coisas deste mundo. Não faça assim, querido. Não deixe que a palavra de Deus que foi plantada no seu coração seja sufocada por estas coisas. Busque ao Senhor. Bata o recorde de oração, o recorde de pregações. Coloque pregações a respeito de um tema. Cuidado com os pregadores. É só isso que eu peço. Não são todos que têm capacidade de ensinar. Então, esse é o terceiro tipo de solo. E aí tem um detalhe importante. No finalzinho do versículo 14, ainda falando sobre o solo espinhoso, aqui fala que por causa das preocupações, das riquezas e dos prazeres dessa vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Sabe o que isso representa? Existem frutos que estão sendo arrancados da árvore antes de amadurecer. Existem frutos que não, por causa das suas escolhas erradas, por causa da escolha que você está fazendo durante essa quarentena, de estar fazendo outras coisas infrutíferas ao invés de estar buscando o Senhor. Você pode estar sufocando os frutos que o Espírito Santo estava gerando dentro de você. Você pode estar sufocando, porque aqui diz que os frutos não chegaram a amadurecer. Ou seja, você está impedindo, você está anulando aquilo que Deus estava fazendo na sua vida por causa dessas três coisas: as preocupações, os prazeres, as ambições. Pense bem se é esse tipo de solo que você quer continuar sendo. E o último, ele diz assim: a parte que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido, olha só, de bom e reto coração. São aquelas pessoas que também ouviram a palavra, mas ouviram a palavra com um bom e reto coração. Retinha a palavra. Qual é a diferença entre todas as outros tipos de solos que nós temos aqui? O primeiro, a palavra não foi absolvida. Então, nesse último ele está dizendo, pessoas que retêm a palavra. É como a palavra de Deus diz em Salmo: guardou a palavra no seu coração para não pecar contra ela. Então, são pessoas que ouviram, que guardaram no coração, mas ouviram com um bom e reto coração. Sabe, é aquela oração que Davi faz, ele pede a Deus: põe em mim um coração puro e reto. São pessoas que entendem a importância de ouvir a palavra e de estar lado a lado com o Espírito Santo nessa caminhada. E eu acho muito interessante a forma como Jesus termina a explicação dessa parábola aqui no Evangelho de Lucas. Porque ele diz assim: são pessoas que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Olha só o grande diferencial. Esse diferencial que vai contra ao tipo de solo rochoso, que não tem profundidade, que é passageiro, que é inconstante. Aqui ele fala sobre perseverança. Então são pessoas que frutificam com perseverança. O que é frutificar com perseverança? Eu vou te dizer o que é. Eu vejo pessoas que eram cristãos tão firmes e que não podem passar um mês sem ir para a igreja, que já se transformam em cristãos carnais. Será que isso é ser perseverante? Será que é ser firme, é ser fiel? Mas eu também me alegro muito com aquelas pessoas que durante esse tempo estão dizendo assim para mim: pastora, tenho vivido dias assim maravilhosos na presença do Senhor.
Eu creio que o Espírito Santo se alegra com isso. Se alegra, porque existem boas terras, onde a semente da palavra de Deus foi plantada e está dando fruto. Porque não depende do semeador apenas. Não depende, a semente é boa, o semeador é perfeito. Mas o solo onde essa semente é plantada, ela precisa também ser uma boa terra. E a boa terra é aquela terra que recebe a semente com um bom e reto coração. E é aquela terra que frutifica com perseverança. É aquela terra que não precisa que a gente esteja nos 40 dias de encontro para que a gente continue buscando ao Senhor. Porque não é um solo inconstante. Eu não preciso estar em um período de oração, eu não preciso estar na igreja para que eu esteja bem com o Senhor. É importante, mas a igreja é importante, faz parte. A igreja faz parte, a reunião dos santos faz parte da nossa vida com Deus. E eu espero que no fim dessa quarentena não estejam pessoas achando que podem seguir suas vidas cristãs sem estar na igreja. Porque se não fosse esse momento, nós estaríamos lá. Nós não podemos descartar a importância. Mas nós temos aprendido esses dias que a nossa vida espiritual não começa na igreja. Começa em casa. Em casa é o lugar de começarmos. É onde nós levantamos o nosso altar ao Senhor. Então esse solo que frutifica com perseverança, esse é o solo que, independente de estar na igreja ou não, independente de nós estarmos em tempo de oração do encontro, que a gente fica todo mundo aleluiado, independente se nós estamos em um tempo assim, não depende de nada, eu continuo frutificando. Então, eu queria que você avaliasse que tipo de solo você é. Porque às vezes a gente acha que esse solo se trata apenas de pessoas que estão lá fora, lá no mundo, mas não. Existem muitos solos rochosos sentados nos bancos da igreja ouvindo a palavra. Existem muitos solos espinhosos que estão sentados nos bancos da igreja ouvindo a palavra. Mas se nós não formos esse tipo de solo, que a Bíblia chama boa terra, nós não vamos poder frutificar. Lembrando que essa semente, gente, ela é maravilhosa. Essa semente, ela é poderosa, é como a semente da mostarda. A Bíblia diz que o reino de Deus é igual à semente da mostarda, que apesar, grão de mostarda, que apesar de ser pequeno, mas geram árvores frondosas e que dão muita sombra. A palavra de Deus em si, ela é poderosa para nos transformar. Ela é poderosa para fazer a gente viver um estilo de vida diferente. Mas se você continuar sendo um solo rochoso, um solo espinhoso, um solo inconstante, você não vai ser capaz de dar frutos. Então mude o seu estilo de vida. Deixe de ser um solo tão rochoso, inconstante. Deixe de ser um solo espinhoso, que está com o coração nas coisas deste mundo, sufocando a palavra de Deus. A partir de hoje, não importa quanto tempo essa quarentena ainda vai durar, mas a partir de hoje, determine que você vai fazer tudo que você não fez até hoje na sua vida. Você vai buscar o Senhor, você vai orar, você vai buscar livros para ler, você vai ler a palavra de Deus, livros que eu te desafio a ler livros que você nunca leu na sua vida, porque tem crente que ignora alguns livros da Bíblia. Lê aqueles livros que você nunca leu, aqueles profetas maiores, profetas menores, que você nunca leu. Eu te desafio, leia um livro.